Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Jeremias e eu hoje estou recebendo um convidado mais que especial, Monteiro Lobato. Como assim, Monteiro Lobato? Estamos com Ricardo Monteiro Lobato, bisneto de Monteiro Lobato. Muito obrigada, Ricardo, por nos atender hoje para esse bate-papo sobre a história da sua família, sobre o seu legado que você carrega até hoje, principalmente com esse projeto incrível do Viva Lobato. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente agora. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Super prazer poder estar aqui, poder conversar um pouquinho com você a respeito desse gênio que foi meu bisavô, né? A gente tem esse trabalho de levar esse legado adiante. Hoje em dia não é uma tarefa fácil, mas a gente está aqui firme e forte. E a gente está com um fuso horário diferente. Você está aí na Europa bem para frente aí do fuso horário, aí já é noite. Mas espero que a gente possa levar um pouco de história aí para todo mundo que estiver assistindo. Monteiro Lobato fez parte da minha vida, da vida de muitas pessoas que estão nos assistindo, né? E eu fiquei muito feliz de ter conhecido você, a sua esposa, naquele evento incrível, e conhecer um pouquinho da história de vocês. E contar, né? Ter esse privilégio de você poder contar às pessoas todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo na área de educação, de cultura, né? Seu bisavô começou lá atrás, né? Conta um pouquinho para a gente como foi o começo de toda essa história. Bom, Lobato nasceu em 1882, né? Então nós estamos falando aí de muitos anos atrás, né? Eu falo sempre até nas palestras que eu faço muita palestra lúdica para criança, a gente trabalha muito com escola. Sim. Eu já fiz palestras para adultos, recentemente eu fiz até um curso de formação lá do pessoal lá do hotel que a gente se conheceu lá, vai ser o Parque do Temático. Eu tive lá recentemente fazendo uma palestra sobre a vida e a obra do Lobato para os encantadores, que é como vai chamar o pessoal lá que vai fazer a recreação com as crianças, que vão Sim. trabalhar no parque, né? Então essa parte eu faço também, mas a parte lúdica é muito legal de fazer, porque eu conto uma história para as crianças que chama a história do menino Juca, que era o apelido do Lobato quando ele era criança. Então eu contextualizo, né, a época onde ele nasceu, como era, quer dizer, ele nasceu num tempo que ainda existia a escravidão no Brasil, num tempo que a gente ainda estava, né, no Império, né, a gente tinha um rei. Então as coisas mudaram muito de lá para cá, evoluíram, graças a Deus, a sociedade evoluiu como um todo. Essa parte, né, onde ele nasceu, que foi da parte que ainda existia a escravidão no Brasil, é um momento muito triste da nossa história e da história de muitos países, né? Só que é o contexto de época, as pessoas precisam entender que existe um contexto de época e as coisas mudaram muito de lá para cá, e mudaram para melhor. Sim. Então, ele nasceu nesse contexto e foi um homem que, eu costumo dizer sempre que eu não sei como é que ele fez tanta coisa ao longo de 66 anos de vida. Eu digo sempre que o meu bisavô, acho que ele não dormia, porque é impressionante a biografia do Lobato em muitas áreas, né? Ele se formou em Direito, né, na Universidade de São Francisco, aqui em São Paulo. Ele foi promotor de justiça em Areias, que é interior de São Paulo. Depois, quando o avô morreu em 1911, eu vou fazer uma breve biografia aqui. Quando o avô dele morreu em 1911, que era o Visconde Tremembé, que foi inclusive o personagem que inspirou o Visconde, né, do Sítio do Capão Amarelo, porque ele tinha uma biblioteca enorme de livros na casa dele e o Lobato leu tudo, teve esse privilégio, porque naquela época os livros eram raros e escassos e caros, né? Então ele foi um privilegiado nesse sentido. E quando o avô dele morre em 1911, ele deixa uma fazenda de herança para o Lobato, que era uma fazenda gigantesca, que chama São José do Buquira, que até hoje existe aqui no município de Monteiro Lobato, que é um lugar lindo, é aberto ao público, inclusive, para conhecer. É uma propriedade particular, mas a pessoa lá é como se fosse, faz uma visitação, né? A casa está lá preservada, é um lugar super bonito. E ele herdou essa fazenda e aí foi onde ele virou fazendeiro, começou a cuidar da fazenda e hoje ele criou o personagem, um dos personagens icônicos dele, que é o Jeca Tatu, que depois virou peça publicitária do Biotônico Fontoura, né, que a gente tomou quando era criança, acho que a gente é meio contemporâneo. Criança não tomava. Aquele negócio tinha álcool, né, era uma coisa surreal. E a gente adorava. Adorava, era um barato, né, tomar aquilo ali. Então ele foi
A gente tomava. Aquilo existe até hoje. Hoje em dia eles mudaram a fórmula, né? Mas, inclusive, uma curiosidade legal, foi ele que deu o nome do Beltrônio Fontoura. Ele era amigo do Cândido Fontoura. E aí, um belo dia, eles estavam jantando e o Cândido Fontoura falou para o meu bisavô que estava pensando em lançar um tônico, né? Estava criando essa fórmula que era um tipo de uma vitamina, né? Para abrir o apetite e tal. E aí o Lobato pegou e deu essa ideia dele chamar de biotônico. Por que você não chama de biotônico? E aí ficou o nome Biotônico Fontoura. E depois o Jeca Tatu entrou na história como garoto propaganda e virou, inclusive, a maior peça publicitária em termos de quantidade de impressão. Até a década de 70, até hoje. Foi a peça publicitária que teve a maior quantidade, número de impressão de toda a história da publicidade no Brasil. Eu tenho alguns exemplares originais que a gente faz a exposição quando a gente faz os eventos. Na década de 70, para você ter uma ideia, tinha mais de 70 milhões de folhetos impressos, entendeu? É muita coisa. Sim. Então, depois dessa época que ele foi fazendeiro, né? Ele ficou muito desgostoso com tudo que ele viu ali na fazenda, a questão das queimadas, né? Ele escreve aquele primeiro texto dele para o Estadão, né? Onde ele denuncia as queimadas lá em Taubaté, né? Na região. E aí ele vai evoluindo. Ele já estava morando em São Paulo nessa época. E aí ele compra, em 1918, ele vende a fazenda e compra a Revista do Brasil. E aí ele transforma a Revista do Brasil na primeira editora brasileira. Ele foi o primeiro homem a editar livros no Brasil, né? Ele foi também um pioneiro nesse sentido, que é a Monteiro Lobato e Companhia. Foi a primeira editora brasileira, 100% nacional. Ele importa todo o maquinário e começa a produzir livros aqui no Brasil, e com isso ele realiza um dos sonhos dele, que era justamente popularizar e baratear os livros, que eram muito caros na época, né? Eles vinham todos importados da Europa. E aí ele faz uma série de melhorias. Ele ilustra a capa, porque ele dizia que o livro vendia pela capa, então ele tinha também uma noção grande de marketing. O Lobato era um cara que foi um homem muito à frente do tempo dele, né? Ele vendia livro em farmácia, vendia livro em açougue. Enfim, naquela época a gente não tinha, né, o que a gente tem hoje em dia, essa facilidade da internet, tem editor, tem livraria para tudo que é lado. Naquela época não tinha. Então ele começou a criar meios de vender livro como uma mercadoria qualquer, como um pão ou um remédio, ou seja lá o que for, entendeu? E deu muito certo. Ele teve muito sucesso nessa época, né, com esse pioneirismo dele no ramo editorial. Depois, já naquela época, 1923 ou 24, ele teve um problema com energia no Brasil, que é uma coisa surreal. Já naquela época já tinha esse problema. E aí ele acabou ele não conseguiu botar as máquinas para funcionar, porque era um parque grande de máquinas, e aí ele acabou fechando essa editora. E logo em seguida eles montam a Companhia Editora Nacional, né, que ele era um dos sócios fundadores, e aí foi uma das grandes editoras brasileiras até hoje, né? Foi uma baita de uma editora, produziu muita coisa, fez muita coisa. Ele foi adido comercial dos Estados Unidos também, morou lá nos Estados Unidos de 1927 a 1930. Voltou de lá com essa ideia de um Brasil forte, um Brasil que investisse nos recursos naturais, como já era naquela época nos Estados Unidos. Sim. Ele viu que os Estados Unidos já era um país muito forte. E aí ele começa a bater nessa tecla e monta uma companhia de extração de petróleo, chamava a Companhia Petróleos do Brasil. Ele vende ações na Bolsa, vende as ações quase todas em uma semana. Eu tenho também um original que é muito legal dessas ações. Que legal. E aí, com isso, ele acaba tendo uma série de perseguições políticas e bate de frente com o governo da época, o governo Getúlio Vargas, e acaba sendo preso, né? Num certo momento da vida dele, em 1941, ele vai preso. E passa um período difícil, mas nesse período também ele tem... Ele foi um homem que nunca se entregou, né? Então ele sempre teve o que ele acreditava assim dentro dele muito forte, e ele nunca baixou a cabeça. Então essa parte essa parte da história da biografia dele, onde ele vai preso, que ele é condenado a 6 meses e sai em 3 meses por indulto, né? Porque a opinião pública caiu matando, porque eles estavam prendendo ele por uma opinião, né? Uma coisa que era complicada.
E aí ele escreve, eu gosto muito desse trecho, ele escreve uma carta, quando ele vai preso, aí ele sai com habeas corpus logo assim, na primeira semana, e ele, em vez de ficar quieto e falar, bom, deixa eu não vou piorar a situação, o que ele faz? Ele pega e escreve uma carta para o Horta Barbosa, que era o chefe lá de um setor, que foi o setor que prendeu ele, e ele agradece. Nessa carta ele manda uma caixa de bombons junto, e ele agradece o Horta Barbosa, a estadia que ele teve na prisão, dizendo que ele conheceu, que ele fez grandes amigos lá dentro e conheceu pessoas muito melhores do que as de alto bordo que andavam à solta. Quer dizer, aí você imagina, né, Sim. o cara recebendo uma carta dessa, ele voltou para a prisão imediatamente, né? E aí ficou 3 meses preso, tal, e pagou né, pela atitude que ele teve, que eu acho, na minha opinião, foi corretíssima. Então, ele tem uma biografia muito rica, ele teve 3, 4 editoras ao longo da vida, ele produziu além dos livros, né, infantis, ele começou a escrever para criança em 1920, é o primeiro livro infantil dele, que é A Menina do Narizinho Arrebitado, que depois virou Reinações de Narizinho na década de 30, né, ele faz uma compilação de vários volumes e de várias histórias e cria A Menina do Narizinho, Reinações de Narizinho. Ele tem 26 volumes para criança e tem toda a obra adulta, né? Tem o Urupês, que foi o primeiro livro que ele escreveu, em 1918, que foi um baita sucesso na época, teve uma crítica muito positiva, vendeu muito, e ele tem uma história muito rica, uma biografia muito rica, que tem, se a gente for ficar falando de Monteiro Lobato, a gente fica 5 horas fazendo live. Sim, biblioteca. Daí minha mãe comprava livros também de Monteiro Lobato pra gente. Na época tinha aquele círculo do livro, né? Minha mãe fazia assinatura e comprava livros. Minha mãe era professora de português e literatura. Ela fazia peças de teatro inspiradas, né, em obras de Monteiro Lobato, quando ela dava aula. Então, Que legal. isso fez muito parte da nossa vida, né? Eu me recordo muito de assistir O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E hoje tem a versão mais moderna, né? Mas que tem toda aquela essência, né? Da Narizinho, da Emília, né? Da curiosidade, da Cuca, né? E agora aquele parque temático também, que vai trazer esse momento incrível também, tanto para as crianças como para toda a família. Porque, assim, a cultura é importantíssima. A gente não pode deixar morrer. E o que vocês fazem é primordial, né? Então, assim, toda essa parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma parte muito pequena, né, Ricardo? Perto de tudo isso que você contou para a gente, né? É uma história muito incrível. E a Emília, como que foi criada? Me conta. Sabe? A Emília era o próprio Lobato, né? Ele falava através da Emília, numa época em que ele viveu num regime complicado, que era uma ditadura, né? A ditadura do governo do Getúlio Vargas. E então era um período difícil, porque você não podia falar o que você pensava, né? Você tinha que ter um certo cuidado, como ele não teve e acabou sofrendo as consequências por isso. Então ele usava muito a Emília para falar, né? Coisas que ele queria dizer e não podia. Então ela como uma boneca de pano, né? Como um personagem. Como é que iam fazer para prender a Emília? Não iam poder prender a Emília, né? Então ele falava através dela. Isso é genial, né? A Emília, tanto é que a Emília é um personagem genial. A Emília, eu falo sempre isso, né? A gente fica idolatrando personagens americanos e coisas que vêm de lá de fora. Pô, e a gente tem aqui no Brasil uma obra tão rica, né? Tem coisas tão legais. Você vê, a Emília põe a Minnie no bolso, né? Se você pegar, não tem nem comparação um personagem com o outro. Não. A Emília, ela é inteligente, ela é reverente, ela é genial. Ela tem umas tiradas. Colada, ela é genial. Ele até usava a Emília, é engraçado isso, né? Porque o Lobato ele tinha uma maneira bem peculiar de ensinar as crianças através dos livros, né? Ele além de ensinar efetivamente matemática, geografia, né, mitologia, ele tinha essa pegada educativa, né, nas histórias dele. Ele tinha uma maneira também de ensinar as crianças a como conduzir, a como desenvolver pensamento crítico. Isso era legal, sabe? A obra do Lobato é muito legal porque você lê a obra quando você é criança e depois você vai reler adulto
você entende uma série de situações ali, que quando você é criança você ainda não tem essa maturidade, mas adulto você vê o que ele está querendo passar, a mensagem que ele está querendo passar ali naquelas histórias. Então a Emília, muitas vezes, ela é até mal educada, mas aquilo ali era justamente para mostrar para as crianças que não podia fazer daquela forma. Certo. Porque sempre que ela é mal educada, ela é repreendida. A Narizinho repreende, a tia Anastácia repreende, a Dona Benta repreende. Então era uma maneira dele mostrar para as crianças que aquilo ali estava errado do que ela estava falando, entendeu? Só que você precisa interpretar, né? Tem que ter um pouquinho de noção, de conhecer um pouco a obra para interpretar. Mas ele tem na obra dele tem coisas geniais. Eu, por exemplo, eu reli o livro do Saci quando eu estava escrevendo o nosso primeiro livro, né? A gente estava relendo toda a obra. Inclusive o primeiro livro, depois eu vou falar um pouquinho, é inspirado num trechinho do Saci. Mas no livro do Saci tem um trecho do livro que até lá no parque que a gente se conheceu, eles vão colocar lá no casarão. Eu sugeri lá para o pessoal colocar esse trecho, porque é um trecho que é muito legal, porque ele fala de física quântica. É uma coisa que naquela época era inimaginável. Imagina, ninguém nem sabia do que era isso, né? Então tem um trecho lá que o livro do Saci é uma aventura do Pedrinho com o Saci na mata, né? Então o Saci mostra para o Pedrinho como é que é a mata, e ele fala do folclore, fala do curupira, fala do boitatá, fala da cuca, enfim, tem uma série de passagens ali na mata. E tem uma hora que o Pedrinho diz para o Saci que ele está com medo, que ele tem medo do escuro. Ele tem medo de vespa e do escuro. E aí o Saci fala para ele que o medo só existe se a gente acreditar nele. Se a gente não acreditar, ele não existe. Então isso é pura física quântica, é muito legal, esse trecho do livro. Eu tenho até separado aqui, mas é um trechinho meio longo, eu não vou ler. Mas é muito legal ali a visão do Lobato. Isso nós estamos falando de 1921. Ele escreveu o livro do Saci. Tá? E eles vão colocar numa das salas lá, que vai ter um casarão que vai ser um museu, né? Vai ficar muito legal lá o parque. Eles estão configurando de uma maneira muito bacana. E eles vão colocar no teto esse trecho grande, assim, sabe? Então vai ficar genial. Ele usava muito a Emília para falar a respeito dele mesmo, né? A Emília tem um dos livros dele que eu gosto muito, que é o Memórias da Emília, que a Emília resolve contar. Não sei se você leu esse livro. Você leu esse livro? É bem antigo. Adoro. Não, esse livro é genial, porque ela resolve contar as memórias dela, né? E ela inventa um monte de coisa, porque aquilo ali é tudo mentira, é tudo coisa da cabeça dela, né? E ela pega o Visconde para escrever e força o Visconde a escrever as memórias dela. E chega uma hora que o Visconde pergunta para ela, mas afinal, Marquesa, quem é você? Né? Ela pega e responde para ele, eu sou a independência ou morte. Esse era o Monteiro Lobato. E esse projeto Viva Lobato, como foi criado? Vocês trabalham com livros, você lançou esse primeiro livro que vai mostrar agora aqui para a gente também. Tem a Emília, né, que vocês fazem alguns eventos, e a Emília tem cabelo preto. Conta todo um pouquinho dessas histórias agora para a gente. São muitas histórias, né, Ricardo? Se deixar que nem você, a gente vai ficar umas 5 horas aqui, né? Ah, sim, se a gente for contar tudo aqui, vai ficar. Eu costumo dizer sempre que eu sou muito Monteiro Lobato, né? Porque eu tenho Monteiro Lobato dos dois lados da minha família, do lado paterno. A minha avó, a Gunara, que é a mãe do meu pai, é prima de primeiro grau do Edgar, que é meu avô. Então, a Gunara é filha da Esther, que era irmã do Monteiro Lobato. Sim. O Lobato era o Lobato e ele teve duas irmãs, né? A Esther e a Judite. A Esther, que é a irmã do meio, é a minha bisavó do outro lado. Então, ela teve a Gunara, que é a minha avó, mãe do meu pai, e a Gunara se casou com o Edgar, que era o filho do Lobato, era um dos filhos do Lobato. O Lobato teve 4 filhos. Teve 2 meninos e 2 meninas. Então, eu costumo dizer sempre que eu sou muito Monteiro Lobato, porque eu tenho Monteiro Lobato dos dois lados do meu lado paterno, né? A minha bisavó, que inclusive, uma curiosidade, ela cozinhava muito bem, ela que criou Receitas de Dona Benta, que é um livro que ficou super famoso, né? Sim. Ela vendeu os direitos na década de 70, então a família não tem mais esse vínculo com o livro, mas o livro, quem criou Receitas de Dona Benta foi a minha bisavó, a Voteca, que era o apelido dela, que era a Esther. Sim. Que é mãe da minha avó. E o Edgar, que é filho do Lobato, que é meu avô. Então, eu venho dessa linhagem aí, quer dizer, eu tenho o Monteiro Lobato no meu sangue de uma maneira assim muito forte, né? É um legado que eu, quando era criança, não entendia direito o tamanho dele. Ele é um legado pesado, mas
é uma grande honra poder levar esse legado adiante, é uma coisa que até me emociona, porque é muito bonita a história do meu bisavô. E eu tive a sorte, o privilégio, né, de nascer Monteiro Lobato e de ter uma pessoa ao meu lado, que é a André, que é a minha mulher, que comprou esse sonho comigo, né? E a gente tem esse projeto que a gente criou em 2018, quando a obra caiu em domínio público. Eu sempre participei de eventos relacionados a Monteiro Lobato, mas de uma maneira assim mais reativa, vamos dizer, entendeu? Sim. As pessoas me chamavam, eu ia, representava a família, recebia prêmios, etc. Mas é até engraçado, em 2013, mais ou menos, eu fiz um coaching, né? um desses cursos aí para repensar carreira e etc. Certo. E na época, a pessoa que fez comigo, o feedback depois que ela me passou, ela falou, olha, Ricardo, você precisa fazer alguma coisa pelo legado do seu bisavô. Olha que coisa incrível, né? Sim. E aí eu parei para pensar, falei, pô, mas o que eu vou? Eu já faço coisas pelo meu bisavô, né? Eu já represento a família nos eventos e tal. Então, na época, eu não entendi direito. Falei, o que eu vou fazer pelo meu bisavô? Meu bisavô é uma pessoa tão forte, né, é um nome tão conhecido que eu não sei o que eu vou fazer por ele, né? E aí a Andrea começou a me incentivar a escrever. Ela falou, cara, você tem que... Isso alguns anos depois, né? Sim. Nessa época eu não estava com ela ainda. Você precisa começar a escrever, você precisa, né, também levar adiante dessa maneira o legado. E aí, em 2018, a gente criou esse projeto chamado Viva Lobato, que é um projeto de perpetuação da obra do meu bisavô com as novas gerações. A ideia inicial, a gente tinha uma pessoa que criou junto com a gente, que era uma educadora, uma moça que fazia contação de histórias, depois ela acabou saindo, e aí ficamos eu e a Andrea. E esse projeto hoje em dia não é mais um projeto, ele é uma realidade, né? Hoje em dia a gente tem uma empresa, tem toda uma estrutura, e a gente começou a escrever esse nosso primeiro livro, que foi lançado em 2022 lá no Museu Monteiro Lobato, que foi linda, né? Que é esse livro aqui, Emília Visconde, nosso amigo João de Parra. Lindo. A gente desenvolveu todas as ilustrações, são nossas, quem fez foi o Fábio Scarenzi, que é um cara lá de Taubaté, que é esse cara aqui, ó, que é maravilhoso, é um cara que é fãzaço da obra do Lobato. Ele trabalha como voluntário lá no Sítio Capão Amarelo, lá no Museu Monteiro Lobato, que é a casa onde o Lobato nasceu, né, que é lá em Taubaté, que é um espaço também super legal de conhecer, casarão de 200 anos lá preservado. Então o Fábio é o nosso ilustrador oficial, ele desenvolveu todas as ilustrações. Aqui atrás tem a canastrinha da Emília se abrindo, ó. Sim, incrível. E é um livro super colorido, super... Realista. Tem a foto do Lobato aqui em determinado momento. Eu gostaria muito de poder ter um momento com o meu bisavô, poder conversar com ele, poder, né, ter essa proximidade, mas é impossível, né? Ele morreu em 1948, eu nasci em 1971, não tem jeito. Aí, voltando um pouquinho aqui ao Viva Lobato, então a gente criou esse primeiro livro. Esse primeiro livro aqui a gente, na verdade, fez de uma maneira assim, como homenagem ao Lobato, né? Nunca, não teve nenhum viés comercial, nada. A gente bancou tudo do bolso desse livro aqui. E aí a gente desenvolveu tudo do zero. Então, todas as ilustrações, toda a parte de desenvolvimento gráfico, né? É uma menina que também é a Fernanda Molinari, que também é lá de Taubaté. A gente fez tudo como homenagem, entendeu? Então, todo mundo que participou desse livro tinha alguma coisa a ver com Monteiro Lobato. Gostava da obra, era especialista, era de Taubaté. A gráfica que a gente fez também é uma gráfica lá de Quiririm. Então, a gente quis fazer realmente tudo envolvendo pessoas que fizessem parte dessa história, né? E a gente lançou lá em 2022, lá no Museu Monteiro Lobato, que foi uma noite maravilhosa, porque você imagina, né, a casa onde ele nasceu, a gente conseguiu fechar para uma festa particular. Então a gente fez um coquetel lá e foi muito, assim, emocionante para a gente estar ali no local onde o Lobato nasceu, lançando o nosso primeiro livro infantil. Eu e a André realmente ficamos muito emocionados. E tem uma história legal, a gente estava procurando uma menina para fazer a nossa Emília, nessa época, né? Porque é o que você falou da Emília Morena, que você me perguntou, né? A nossa Emília, ela é morena, né? Aqui. Sim. A gente fez uma galeria nova,
e a ideia era transformar, fazer uma coisa moderna, mas com uma pegada vintage, né? Uhum. A Emília, ela nasce morena nos livros do meu bisavô. Então, também como homenagem, a gente trouxe a Emília com cabelo preto. E a gente até brinca com as crianças essa coisa de trocar o cabelo, porque a Emília do cabelo colorido, que é a Emília que ficou famosa, é a Emília da Globo dos anos 70, da televisão, Sim. que é a nossa memória do sítio mais forte, né? É. Quem viveu os anos 70 e os anos 80 tem essa memória muito forte. Mas a Emília original é morena, então a gente trouxe também ela para o moreno como homenagem. E esse livro foi inspirado num trechinho do livro do Saci, onde eles avistam uma casinha de João de Barro. A gente até colocou o trecho original aqui na primeira página, onde a gente se inspirou. E nessa época tinha uma casinha de João de Barro sendo construída aqui no nosso quintal. E a gente acompanhou todo o processo, que é uma gracinha, né, o João de Barro construindo. E aí um belo dia eu estava com a Andréia, que a gente estava pensando numa ideia de que a gente ia escrever no primeiro livro. E eu falei para ela, pô, a gente podia escrever, contar a vida do João de Barro, né, através do olhar da Emília e do Visconde. E foi aí que a história nasceu, entendeu? Entendi. Então a gente conta para as crianças como é a vida de João de Barro. A Emília e o Visconde usam pirlim-pim-pim para ficar pequenininhos, eles vão até a casinha e aí ali se desenvolve a história. E é uma gracinha, ficou super legal a história. A gente, inclusive, teve uma ideia que está ficando famosa. A mamãe João de Barro, eles conhecem o casal João de Barro e o bebê João de Barro, que depois ele vai crescer aqui no segundo livro, né? Que eu já vou falar em seguida. Mas ela faz um bolinho de minhocas para a Emília e para o Visconde e serve. E hoje em dia a gente leva nos eventos, nas escolas, um bolo, a gente faz compra um bolo de chocolate, né, com cor de terra, e compra aquelas minhoquinhas que tem na balinha, sabe, que é umas minhoquinhas, põe. Gominha, né? E são umas minhoquinhas mesmo. E a gente coloca em cima do bolo e fala para as crianças que aquilo ali é o bolo de minhoca da mamãe João de Barro. Você imagina, né? É um baita sucesso, porque uma das partes altas do nosso evento é o bolo de minhoca, porque tem aquela fila para comer bolo de minhoca e eles amam, né? Sim. Criança pequena, criança de 7, 8 anos, eles amam. Então, a gente desenvolveu essa primeira história. A nossa ideia essa primeira coleção Viva Lobato serão 5 livros. A gente já está com o segundo publicado, estamos escrevendo o terceiro. A Andréia é minha parceira nessa empreitada. Como eu disse aqui, eu tenho o privilégio de ter uma mulher ao meu lado que comprou, né, esse sonho comigo, e ela escreve comigo, a gente desenvolve tudo junto. A gente tem trabalhos paralelos, né? A Andréia é da área de TI, e eu trabalho no mercado de automóvel, então a gente tem coisas bem diferentes. Mas a gente tem esse projeto que é uma coisa que está assim, muito forte dentro da gente. A gente está querendo mais para frente um pouco, transformar isso no nosso principal trabalho e ter os trabalhos que hoje em dia são os principais, meio como consultoria, entendeu? Ai, que demais. Então a gente está desenvolvendo isso aqui de uma maneira muito legal, muito assim, botando muita energia nisso, porque a gente recebe um retorno maravilhoso. Trabalhar com criança é fantástico, né? E precisa. E aí... Né? Porque... então. E esse ano nasceu o segundo livro, que o bebê João de Barro, que é bebezinho lá, ele cresce e vira o menino João de Barro. O Pedrinho não participa da primeira aventura, então ele fica curioso para saber o que o Emílio e o Visconde foram fazer lá. Uhum. E aí nasce essa segunda história, que a gente está fazendo a gente está ressignificando o Caçadas de Pedrinho. Porque é um livro que ficou polêmico do meu bisavô, né? Que é um livro que tem a questão, inclusive, que as crianças matam a onça. É um livro que é de 1933. Uhum. Então, naquela época, podia matar animal, hoje em dia não pode. Então, a gente contextualiza isso aqui também. Uhum. Inclusive, aqui no meu prefácio, eu falo da lei de proteção aos animais da década de 60 aqui no Brasil. Tá? Então, a gente contextualiza. E foi um livro difícil de escrever, porque falar de morte com criança é difícil, né? Você falar de uma maneira leve, precisa ficar leve, né? Porque é livro para criança. E a gente conseguiu, acho que, imprimir essa maneira leve. E ficou um livro genial, porque ficou muito legal a história, porque o Pedrinho volta para a mata com o João de Barro, porque ele fica engasgado com essa história deles terem matado a onça e ele quer pedir perdão. Uhum. E aí ele volta, a gente aqui deu vida às onças têm nome, a Gaia e a Suri são as 2 onças principais do livro. Sim. Ele encontra uma indígena que vai participar da terceira história, que vai ser o link desse livro com a terceira história. E aí eles fazem uma amizade lá na mata e vão atrás das onças, e aí a história se desenrola.
E ficou muito legal, assim, é um livro que a gente fala de família, a gente fala de perdão, a gente fala de honra, a gente fala de natureza, a gente fala de coragem, a gente fala de uma série de assuntos que são importantes para uma criança, né? São importantes para todo mundo, mas são importantes para uma criança entender aquele contexto. Uhum. E ficou lindo. O Fábio também fez todas as ilustrações, né? Aqui dá para ver a cara da onça, ficou bem legal. E a gente lançou esse ano esse segundo livro e estamos escrevendo o terceiro. Tudo isso dentro do projeto Viva Lobato. Serão 5 livros, como eu disse. O terceiro a gente está fazendo um revival do Reinações de Narizinho, que vai ser muito legal também. A gente está fazendo a Narizinho vai ficar amiga da Rudá e elas vão para a Amazônia. E lá elas vão viver uma grande aventura inspirada no Reinações, entendeu? Uhum. Depois o quarto livro a gente vai ser um livro baseado na tia Anastácia e na Dona Benta. A gente vai falar da relação de avós e netos, que é uma relação que hoje em dia está se perdendo e que é importantíssimo. Né? Eu tive avós maravilhosos. Eu também. Eu tenho, né, muita saudade dos meus avós. Uhum. E hoje em dia eu acho que com essa coisa da internet, das crianças ficarem muito em celular, eu acho que está se perdendo um pouco essa coisa dos avós conviverem com as crianças, contarem histórias, levar para passear, brincar, coisas que a gente tinha na nossa infância, né? Levar para pescar. Enfim, então a gente vai fazer um livro de histórias, colocando essa questão de avós e netos. Sim. E o quinto livro vai ser o livro mais desafiador, que vai ser uma conversa do Lobato com a Emília, ele com ele mesmo. Nossa, que demais! Esse livro vai ser bem legal de escrever, porque a gente vai fazer uma conversa dos dois falando de assuntos contemporâneos. Então, vai ser uma doideira, né? Porque a Emília, em certo momento, vai querer saber de onde ela veio, entendeu? Sim. E aí a gente vai ver como é que vai desenvolver isso, mas ela vai começar a conversar com o Lobato. E aí a gente vai contar para as crianças de onde ela veio. Sim. E a partir daí vai se desenvolver uma narrativa de uma conversa entre os dois, entre o Lobato com ele mesmo, entendeu? Nossa, que trabalho lindo de seu, da André. Viva Lobato, como vocês dizem, viva Lobato sempre, né? Porque assim, cultura, leitura é importantíssimo, né? E a gente tem que trazer isso de volta para o nosso Brasil, para as escolas, para as famílias, né? Esses valores. Porque nós viemos de uma geração que lia livro, né? Ia em biblioteca, pesquisava, né? E hoje você não vê muito isso, né? A minha filha, Ana Beatriz, quando estava na escola, ela pegou ainda um pouco aquela geração que já podia fazer no computador. Eu comprava folha de papel ao maço. Falei, você pode fazer no computador, mas eu quero que você escreva. Você precisa aprender a escrever. Eu fazia ela entregar o trabalho escrito à mão e também podia fazer na internet. Então, assim, o escrever, o ler é importantíssimo. Eu vejo muito aqui, né, na Europa, as crianças lendo livro. Elas, em vez de estarem no celular, elas ficam lendo livro. Fizeram um encontro em Amsterdã, no mês passado, 1 hora de leitura na praça, num parque lá. Olha que legal, muito Todo legal. mundo lendo livro. Pai, mãe, avô, tal, todo mundo. Então, assim, são coisas que a gente precisa trazer isso para as nossas crianças, para a nossa família, e todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo traz e remete a leitura, né, que é primordial, né, Ricardo? A nossa ideia é mostrar para as crianças de uma forma muito lúdica a história do meu bisavô, né? A gente está criando a nossa maneira de levar adiante, trazendo uma linguagem moderna, histórias atuais. Sim. E o que é mais legal, tem muita criança que não conhece Monteiro Lobato, que não estudou na escola ou que não teve contato com a obra, porque hoje em dia eu acho que essa coisa de você incentivar a leitura vem muito dos pais, né? Vem muito de dentro de casa. E isso está se perdendo e é ruim. E é o que você falou, o livro físico é incrível para você poder pegar, né? O cheiro, as ilustrações. Eu não tenho, por exemplo, você lê um livro no celular ou no computador, não tem a mesma graça, é muito diferente, né? Então, a gente está desenvolvendo justamente isso, porque tem muita criança que não conhece Lobato e conhece a nossa história, e aí ela vai procurar saber, entendeu? Então, olha que legal.
Isso é você levar um legado adiante, é a criança conhecer aquela história nova e falar, opa, mas deixa eu procurar para saber quem foi que criou esse Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí ela vai procurar Monteiro Lobato, entendeu? Então a nossa ideia justamente é essa, é trazer uma história moderna, ao mesmo tempo super lúdica, falando de temas, por exemplo, como natureza, que a gente fala aqui de preservação, a gente usa uma série de temas que são atuais, né, mostrando para as crianças que as coisas mudaram de quando foi escrita a obra do meu bisavô para hoje, mas mostrando de uma maneira lúdica. A criança vai entender que aquilo ali tem um contexto de época, porque uma das grandes, eu acho que uma das grandes, um dos grandes ensinamentos do Lobato para as crianças, ele ensinava a criança a pensar, numa época em que criança era segundo plano, né? A gente pegar, isso não precisa ir muito longe, pegando, sei lá, 40 anos atrás, criança não tinha opinião. Não. Você começava a dar uma opinião, teu pai virava e falava, fica na sua aí, não se mete em assunto de adulto, não era assim que funcionava? É. Então, Vou falar e o Lobato... Fala que agora é conversa de adulto. Exatamente, a conversa de adulto. Era assim que funcionava. Então, na nossa infância, foi assim. Então, não precisa ir muito longe. Você imagina isso lá em 1920, né, como era. Criança não tinha opinião. Então, o Lobato, ele teve essa sacada, ele deu voz e deu vez às crianças. Ele ensinava, ele tratou crianças como seres pensantes que são, entendeu? E isso é muito legal na obra dele, porque ele ensinava as crianças a terem, realmente a desenvolver pensamento crítico, desenvolver criatividade, pensamento crítico, que é o que a leitura proporciona, né? E ele conversava com as crianças de igual para igual, como se fossem mini adultos, entendeu? E isso também é muito inovador na obra do meu bisavô. Então é o que a gente faz aqui nos livros, a gente trata as crianças como seres pensantes, a gente fala aqui de temas que são temas delicados, como, por exemplo, essa questão da caça-onça, lógico, de uma maneira lúdica, mas que ficou super legal, porque a criança entende ali o que a gente está querendo passar, a mensagem que a gente está querendo passar, entendeu? Agora, Ricardo, uma última pergunta. Você, quando chega em algum lugar, ou quando você era bem mais novo, perguntavam o seu nome, você falava, Ricardo Monteiro Lobato. Como foi o impacto para você e como é o impacto até hoje, né? Das pessoas falando assim, Monteiro Lobato, como assim? Você deve ouvir isso, né? Isso é uma coisa engraçada na minha vida, assim, quando você é criança, você não tem muita noção, né, da força que você carrega no teu sobrenome. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, a minha mãe mudou a gente de escola. Eu estava numa escola que era uma escola, assim, muito livre, muito aberta, e para mim não funcionava, eu precisava de uma coisa mais dura, mais rígida. E aí minha mãe acabou optando por nos colocar numa escola de freiras. E no primeiro dia de aula, eu tenho uma irmã um pouco mais nova, né, a Paula, e eu já era um garoto assim descolado e a minha irmã era mais tímida um pouco. Sim. E eu me lembro que essa foi a primeira vez assim que eu tenho memória, né, que eu percebi o tamanho do meu sobrenome, quer dizer, o que eu carregava no meu sobrenome. Porque no primeiro dia de aula, a professora nos pegou pela mão, e era uma escola grande, Sim. e ela saiu visitando sala por sala, todas as salas da escola, nos apresentando para toda a escola. Quer dizer, mas imagina, né? Uma criança de 10, uma criança de 8, esses aqui são os bisnetos do Monteiro Lobato, do grande escritor, que vão estudar nessa escola, e nos apresentou para a escola inteira, entendeu? Então ali, para mim foi legal, porque eu acabei fazendo um monte de amigo ali instantaneamente, né? E ali eu tive, assim, a primeira vez que eu tive noção do sobrenome que eu carregava, né? Falei, pô, isso aqui é um negócio que é diferente. E ao longo da minha vida, eu sempre usei isso a meu favor, né? Eu consegui ter essa, vamos dizer, pegar o jeito de usar o meu sobrenome a meu favor. Então, eu tive diversas passagens ao longo da minha vida que são muito interessantes. Uma delas é até engraçada, aconteceu algumas vezes, eu vou contar uma rapidinha aqui, que a gente jovem morou... Eu moro em São Paulo até hoje, né? Hoje em dia eu moro na Grande Viana, mas a gente morava em São Paulo, ali na capital. Sim.
E a gente jovem, eu e minha irmã, a gente tem uma diferença pequena de idade. Um dia a gente foi para a balada, eu devia ter 20 e poucos anos e ela idem. E a gente voltou, a gente estava em baladas diferentes, em carros diferentes e tal, e a gente voltou e passou pelo mesmo caminho, voltando para casa. A gente morava ainda na casa da minha mãe. E aí eu parei numa blitz, eu passei primeiro que ela, parei na blitz, o policial pediu meus documentos, eu dei, estava tudo bem e tal, me liberou, foi embora. Passou uns 10, 15 minutos, minha irmã passou na mesma blitz e o policial também parou ela. Olha você vê que coisa incrível que é sobrenome. Pô, numa cidade totalmente de São Paulo, né? Qual é a probabilidade disso acontecer? Nenhum. Pediu os documentos da minha irmã, ela deu os documentos, ele olhou, falou, Paula Monteiro Lobato, falou, você é a irmã do Ricardo? A minha irmã pegou e falou, você conhece meu irmão? Ele falou, acabei de parar ele aqui. Quer dizer, olha, pelo sobrenome, ele reconheceu, né? Porque ele falou, pô, Monteiro Lobato não é possível que tenha outro, né? Que não seja parente, né? Então, para você, assim, tem diversas histórias relacionadas ao sobrenome, né? E eu sempre usei isso a meu favor no meu trabalho, né? Eu sou comerciante do ramo de automóveis, né? Eu estou nesse ramo há 30 anos. Então, aí hoje em dia a gente não usa mais cartão, mas naquela época, quando usava cartão com nome, né? Dependendo do caso ali, quando a pessoa estava muito com o pé atrás, porque o meu ramo é um ramo complicado, né? Um ramo que tem, infelizmente, muito picareta e os bons pagam pelos maus, né? É verdade. E aí, então, muitas vezes a pessoa chega com 2 pés atrás ali no teu estabelecimento, né? Com medo de tomar um golpe, de ser ludibriado, enfim. E aí, quando eu percebia que a pessoa estava muito reticente, eu pegava e dava o meu cartão, porque eu não saio falando, né, quem eu sou. Obviamente, até sou até meio, né, parece que eu estou querendo me gabar, e não é o caso. É. Então, eu dou o cartão e não falo nada. Aí a pessoa lê, olha e fala, bom, Monteiro Lobato, ela pergunta, né, aí vem a pergunta clássica, né, você é parente do Monteiro Lobato? Aí eu pego e falo, sou bisneto. Nossa, aí a pessoa, na hora, se desarma de um jeito que é impressionante, Ana. Assim, Tá. E assim, eu posso ser o bisneto do Monteiro Lobato e posso ser um baita de um picareta. Uma coisa não interfere na outra, né? Quer dizer, mas abre portas, essa é a realidade, entendeu? Assim, a pessoa vira minha amiga instantânea e passa a confiar no que eu estou falando ali, entendeu? Mas Pelo simples fato de ser bisneto do Monteiro Lobato. te chama de Monteiro Lobato. As pessoas te chamam de Ricardo Monteiro Lobato. Monteiro Lobato? O meu apelido de moleque na escola é Lobato. Eu tenho amigos até hoje, eu tenho bons amigos da época de garoto, amigos de mais de 40 anos. A gente, inclusive, faz um churrasco anual aqui na minha casa, eu reúno essa galera toda, é muito legal, vai ser agora em novembro, a gente vai fazer um. E eles me chamam de Lobato, eu sou no meu grupo lá, dessa galera de moleque, é Lobato, Lobatão, os caras me chamam como Lobato. Na escola eu era conhecido também como Lobato, e assim, as pessoas que me conheceram depois me tratam como Ricardo, né? Mas essa galera de infância tenho uma ligação forte com o sobrenome. Sim. Mas foi incrível ouvir a sua história, ouvir a história do seu bisavô Monteiro Lobato, todo esse trabalho lindo de vocês, né? Teu, da Andréia, do Viva Lobato. Obrigada, Ricardo, por nos atender hoje. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque assim, como eu disse, eu cresci lendo Monteiro Lobato, né? Meu avô, minha mãe, minhas irmãs, minha filha, todos nós, né, lemos Lobato. E falar com você foi uma honra muito grande mesmo, viu? Obrigada e parabéns pelo trabalho lindo que vocês estão desenvolvendo. Eu que agradeço a oportunidade, Ana, foi super legal também poder te conhecer pessoalmente lá no parque, né? Você, tua filha, que é uma gracinha, tua menina é um doce, né? Conversar com ela ali 10 minutos, a gente vê que é uma menina super do bem, super legal, assim como você também, a gente sente a energia das pessoas, né? Sim, E foi realmente um grande prazer poder estar aqui. É legal a gente poder ter oportunidades, né, de falar um pouquinho sobre Monteiro Lobato e sobre o nosso trabalho. Não é um trabalho fácil, trabalhar com educação e com cultura no Brasil não é fácil, é um trabalho de formiguinha. A gente sente isso na pele literalmente hoje em dia e a gente está aqui firme e forte, devagarinho, conseguindo galgar resultados, né?
E eu queria só finalizar aqui o nosso bate-papo com uma frase que eu gosto muito do meu bisavô. A gente tem um tempinho ainda, só para eu falar rapidinho aqui. Tem todo o tempo, fica tranquilo. O Lobato tem muitas frases icônicas, né, que são lindas. Ele tem diversas frases maravilhosas, né? Um país se faz com homens e livros. Quem escreve um livro cria um castelo, quem o lê mora nele. Enfim, ele tem várias frases que são muito legais. Mas tem uma das frases do Lobato que é uma frase que me inspira desde garoto, e eu escrevo na contracapa das minhas agendas. Eu tenho agenda até hoje, minha mulher até brinca comigo, fala que eu sou totalmente analógico, né? E ela é o oposto, ela é de tecnologia, então a gente brinca muito com isso. E eu escrevo na contracapa das minhas agendas essa frase como inspiração mesmo, porque o meu bisavô ele foi um grande sonhador. E para sonhar, a gente tem que ter muita coragem para sonhar, né? Sonhar não é simplesmente. Você tem que ter muita coragem para sonhar, acreditar e realizar aquele sonho. Isso requer muita coragem. Então, ele foi um homem, nesse sentido, também muito corajoso, porque ele sonhou muitas coisas e ele realizou grande parte dos sonhos dele. E essa frase, ela justamente fala disso. Ela fala de sonhos e fala de realizações. É uma frase que eu uso sempre como inspiração e falo sempre também nos meus eventos, todos que eu vou, eu finalizo com essa frase, porque acho que ela é uma frase muito inspiradora, para justamente as crianças, principalmente, poderem acreditar que elas podem tudo o que elas quiserem, basta elas correrem, elas estudarem, elas trabalharem para realizar os sonhos delas, né? Então a frase diz assim: tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve origem de outra maneira. Mas já tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum. Que incrível. Então é uma frase legal porque ele fala que tudo começa como um sonho ou uma loucura, Sim. mas que tantas coisas já foram realizadas que a gente não pode duvidar delas. Então é genial, né? Uma frase linda que eu uso como inspiração e gosto de finalizar aqui as minhas participações com essa frase. Obrigado aí por tudo, obrigado pelo espaço. Imagina. A gente fica em contato aí, espero que a gente possa se rever pessoalmente aí, de repente, lá na inauguração lá do parque, vai ser super legal. Vai ser muito bom mesmo. Nós estaremos lá na inauguração, com certeza. Legal, então a gente vai se ver e a gente fica em contato. Se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Tá bom, obrigada. Tá bom? Um abraço, saudações lobatianas para todo mundo aí. Até, saudações. Até, saudações.